Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Como você resumiria a mensagem do Evangelho? Tente fazer isso numa frase. Agora pegue essa frase e reduza. Consegue fazer? Paulo consegue. Ele resume a mensagem do Evangelho em 4 palavras. Deus é por nós. A mensagem da salvação é a coisa mais importante que ouviremos em nossa vida. Também é algo que somos chamados e chamadas a compartilhar. Quando Paulo termina Romanos capítulo 8, ele resume a mensagem do Evangelho em apenas 4 pequenas palavras. Deus é por nós. Embora sejam palavras pequenas, é uma frase carregada, pois não é apenas o resumo do Evangelho, mas também é o resumo dos 8 primeiros capítulos de Romanos. É também o tema de nosso texto, Romanos capítulo 8, dos versos 28 a 39. Paulo nos diz o que o resumo Deus é por nós significa para a nossa vida. No verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que são essas coisas? Essas coisas são tudo o que ele escreveu em Romanos até agora. Que Deus nos declara justos pela fé em Jesus, que somos salvos pela fé e não pelas obras. Ele disse que podemos nos alegrar nos sofrimentos e que fomos batizados em Jesus. Ele nos diz que não somos mais escravos do pecado e que temos o Espírito de Deus. Nos diz que somos filhos, filhas de Deus. Todas essas coisas mostram e provam que Deus é por nós. Se assim não fosse, não teria feito nada disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta para essa pergunta é ninguém, nada. E Paulo explica o porquê. Ele diz nos versos 32 e 34, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode nos acusar ou condenar porque Deus é por nós. Imagine que você está em julgamento. O promotor se aproxima, aponta o dedo e começa a apresentar as queixas contra você. Ele diz tudo, até apresenta testemunhas que podem provar e diz: qual é a sua sentença, ó Deus? E Deus bate o martelo e declara: inocente. São todos inocentes, estão livres. Por causa de Jesus, nosso batismo em sua morte e ressurreição, recebemos a justificação. Deus realmente declara que não somos culpados dos pecados que cometemos. Isso não é mentira, fake news. Pecados dos quais temos vergonha de falar, pecados com os quais tropeçamos e lutamos, aqueles pecados que atrapalharam relacionamentos e oportunidades em nossa vida, pecados que odiamos cometer. Tudo isso não é considerado contra nós e somos vistos como inocentes diante do Senhor. Ninguém pode condenar ou acusar o povo de Deus, e isso por causa de Jesus. Temos o Senhor Jesus ressuscitado, intercedendo por nós. Nada pode mudar seu veredito. Deus é por nós. Mas isso não é tudo que essa frase significa para a nossa vida. O fato de que Deus é por nós significa que não podemos nos separar do seu amor. Quando Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, ele fala por experiência própria. Todas essas coisas aconteceram com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele escreve nos versos 35 a 37, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essas coisas aconteceram com Paulo ao longo de sua vida, mas nunca o separaram do amor de Deus em Jesus. O mesmo foi verdade para os cristãos romanos que ouviram essa carta pela primeira vez. O mesmo se aplica a nós cerca de 2000 anos depois. Deus é por nós. De fato,
Paulo diz que prevalecemos e triunfamos e conquistamos essas coisas em Jesus. Essa vitória é realizada pela morte e ressurreição de Jesus e é dada por meio dele. Essas coisas nunca nos separarão do amor de Deus. Paulo ainda continua nos versos 38 e 39. Ele está certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada neste mundo, seja doença, depressão, Covid-19, morte, solidão, perda de emprego, desastre natural, pessoas, pobreza, fome ou as pequenas coisas da vida, nada será capaz de diminuir o amor de Deus por nós. Essas coisas tentarão, mas não prevalecerão, tornarão as coisas difíceis, mas nunca nos separarão do amor de Deus. Podemos então terminar com um ponto que é encontrado no começo de nosso texto. O verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o nosso bem em Jesus, a quem Ele está nos fazendo ser iguais. Todos nós testemunhamos dificuldades e eventos trágicos como resultado do pecado. Nem sempre sabemos por que tais coisas aconteceram conosco. Mas as Escrituras afirmam que Deus é capaz de usar esses eventos para seus propósitos e agir através deles em nossa vida. Deus é por nós e fará todas as coisas para o nosso bem em Cristo Jesus. Nada pode alterar nossa salvação nele. Amém. Que Deus te abençoe.